Pai querido, obrigado pela vida do teu filho. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, a tua voz através do teu servo. Que ele possa ser esse instrumento, mais uma vez, usado pelo Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nesta manhã. Amém. Vocês estão felizes? Deus tem sido misericordioso, gracioso com cada um de nós. E nesta manhã gloriosa que Deus preparou para nós, eu gostaria de repartir uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração já há um bom tempo, indicando o que eu devo pensar sobre igreja, o que eu devo pensar como igreja. E esse tema do mês de outubro, mês de aniversário de 85 anos da nossa igreja, é bem propício para a gente pensar sobre isso. Todas as mensagens que têm sido abordadas aqui têm sido bênção para as nossas vidas, de como nós podemos pensar sobre igreja, a nossa história. E por falar nossa história, nós tivemos o culto na casa da irmã Ruth nessa semana, fez 90 anos a irmã Ruth, e ela disse que, e a Piba tem 85, não é? Ela disse que com 10 anos ela já teve o contato com a Piba. Então, olha só. Então a Piba tinha quantos anos quando ela já veio para a Piba? 5 anos, não é? Na rua Itororó, não é isso? Então são histórias que marcam a nossa vida de uma maneira muito especial, marcam a nossa igreja. Então vamos pensar um pouquinho hoje sobre minha história, minha igreja, minha missão. Eu inverti ali propositadamente. E o texto que a gente tem meditado é Filipenses 1:6. Estou certo, estou convencido, eu tenho certeza absoluta, Paulo dizendo, né? Eu parafraseando aqui, de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos irmãos, então eu queria começar contando sobre uma história. Queria começar contando uma história. A história de uma igreja. A igreja lá de Filipos. E a igreja de Filipos começa com uma visão. Uma visão. Aliás, a igreja de Cristo, ela começa com uma visão. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas fazendo missões. Lá em Troade, Paulo tem uma visão. Paulo tem uma visão em Troade. Ele vê um homem da Macedônia de pé, e este homem clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entende que essa visão era um chamado de Deus para ele pregar o evangelho, para ele pregar as boas novas, para ele pregar a salvação em Cristo Jesus somente, lá na região da Macedônia. Então eles vão para uma cidade chamada Filipos, que lá é uma importante cidade da Macedônia. Então, meus irmãos, a partir deste momento, nós começamos a ver o agir de Deus, começamos a ver o poder de Deus trabalhando de uma forma extraordinária, maravilhosa, ali naquela cidade de Filipos. Oh, meus irmãos, é isso que Deus faz, é isso que Deus tem feito na nossa igreja, na nossa vida. A história da nossa igreja é marcada por conversões extraordinárias. E é o que Deus fez lá em Filipos.
região lá na Macedônia. A gente encontra isso lá em Atos, no capítulo 16, a história do início desta igreja em Filipos. O Espírito Santo de Deus começa a operar conversões extraordinárias naquele lugar. A gente vai ver, primeiro, a conversão de Lídia, a vendedora de púrpuras. Paulo, como de costume nas suas viagens missionárias, quando ele chega numa cidade, a primeira coisa que ele procura é uma sinagoga. O trabalho que ele começa é numa sinagoga, pregando o Evangelho de Jesus Cristo numa sinagoga. Mas em Filipos não tinha sinagoga. E ele procura um lugar para orar, um lugar de oração. E ele encontra um lugar perto de um rio. E ali tinha muitas mulheres, várias mulheres reunidas. Ele vai até esse lugar, perto desse rio, um lugar de oração, e começa a falar de Jesus. Começa a falar do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. O poder salvador do Evangelho de Jesus Cristo. E ali no meio daquela mulherada, tinha uma mulher, vendedora de púrpura, chamada Lídia. A Bíblia diz que enquanto Paulo falava, Deus abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho e aceitar e abraçar o Evangelho. Então, Lídia e toda a família dela entregam a vida para Jesus. E todos eles são salvos, são batizados para a glória de Deus. Saindo dali, Paulo, num belo dia, junto com os outros missionários, estão andando pelas ruas de Filipos e, de repente, uma jovem escrava, possuída de um espírito adivinhador, começa a seguir os missionários. E todo dia, ela começa a gritar atrás dos missionários: olha aí, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Apesar daquilo ser verdade, as palavras daquela mulher eram verdade, mas Paulo fica incomodado, porque Paulo percebe que aquela mulher está atormentada, sofrendo opressões, sofrendo possessão maligna. E então Paulo volta para ela e repreende, expulsa o espírito maligno que estava escravizando aquela mulher. E então ela é liberta. Naquele momento, para a glória de Deus, ela é liberta. Deus opera uma obra naquela mulher. Só que ela dava lucro para algumas pessoas, por causa da sua adivinhação. E ela deixa de dar lucro para aquelas pessoas, para aqueles homens, que por sua vez, irritados, indignados, começam então a perseguir os missionários. Paulo, Silas e toda a comitiva de missionários. Começam a perseguir. Até que então, Paulo e Silas são levados para prisão. São levados para a cadeia, são presos. E aí acontece, aqui começa mais um testemunho poderoso. Lá na cadeia, lá na prisão, acontece uma obra de transformação, de mudança, que só o Senhor Jesus Cristo pode operar, meus irmãos. Paulo e Silas estão na prisão. Eles podiam estar reclamando da vida, chateados. Eles podiam estar desanimados. Puxa vida, afinal de contas, eles estavam fazendo a obra de Deus. Por que será que Deus não
os livrou, não guardou eles das perseguições? Por que será que Deus não guardou eles dos ataques? Por que será que Deus não guardou eles dessa situação de ir preso? Mas não, meus irmãos, eles entendem que é sempre uma grande oportunidade de testemunhar do amor de Deus, testemunhar do poder de Deus. E isso deve ser feito em qualquer lugar e em qualquer situação das nossas vidas. Amém? Então, olha que Paulo e Silas tinham apanhado, tinham sido açoitados, e eles estavam o quê? Orando. A Bíblia diz que estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Orando e cantando hinos de louvor a Deus. Orando e cantando hinos de louvor a Deus. Aqueles presos que estavam ali não estavam entendendo era nada. Como é que pode uma coisa dessa? Os caras estão presos, machucados, apanharam bastante, ainda estão orando, estão cantando. Não dá para entender uma coisa dessas, né? Não está passando aqui. Foi. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a fé que canta em meio à dor é a fé que abre as cadeias, é a fé que abre as prisões. A fé que canta em meio à dor é a fé que abre os corações. A minha mãe teve o pé diabético. O pé diabético é aquela feridinha que começa pequenininha e vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. A Elaine, a gente ainda namorava. A Elaine ajudou a curar o pé diabético. Toda vez que o médico ia lá, cortava mais um pouquinho. Chegou até o ponto de estar no osso. E a Elaine fazia os curar. A gente nem era casado, a gente namorava, e a Elaine já se incumbiu aí, né, dessa tarefa aí, amorosamente, carinhosamente. Até que teve um ponto que teve que amputar a perna da minha mãe. E a minha mãe teve a perna então amputada um pouquinho para baixo do joelho. Quando ela veio para casa, os irmãos da igreja e algumas outras pessoas, porque ela era muito querida, iam lá visitar. Só que eles ficavam ensaiando o que eles iam dizer para ela. Que palavras eles iam dizer que pudesse confortar a Dona Maria. Eles ficavam pensando: o que eu vou falar para ela? Mas quando eles chegavam lá, na beira da cama da Dona Maria, quem é que dava a palavra de conforto? Era ela. Quem é que dava a palavra de fé, de ânimo? Era ela. Já teve alguma situação assim que você foi visitar uma pessoa que estava acamada, num problemão terrível, e a pessoa está com toda a fé viva, está toda, né? Era minha mãe. A fé que canta em meio à dor é a fé que abre as prisões, que abre as cadeias, é a fé que abre os corações, meus irmãos. Voltando para Paulo e Silas, durante aquela noite que eles estavam cantando, estavam orando, Deus abalou as estruturas, mandando um grande terremoto, e abalou as estruturas da prisão, da cadeia. E abriu as portas da cadeia. Aí quando o carcereiro, aquele que tinha açoitado Paulo e Silas, tinha chicoteado Paulo e Silas, ele viu aquilo. Ele entrou em desespero. Ele desembanhou a espada. Quando ele ia se matar, ele ia se suicidar, tirar sua própria vida, o Paulo gritou de lá: ei, não faz isso. Nós estamos todos aqui, ninguém foi embora, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E o carcereiro, tocado com aquilo, como é que pode?
Eles podiam sair correndo agora, mas está tudo aqui, todo mundo aqui. Ele, tocado com aquilo, ele perguntou: e agora? O que eu faço para ser salvo? E Paulo disse aquilo que nós já conhecemos, esse versículo que nós já conhecemos e recitamos: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você e a sua casa, você e a sua família serão salvos. Basta crer no Senhor Jesus. E naquele dia, ele levou Paulo e Silas para casa. Curou, olha que interessante. A Bíblia diz que ele curou as feridas que ele mesmo tinha feito em Paulo e Silas. Ele curou, tratou dos machucados, dos ferimentos. E toda a sua casa se entregou para Jesus. E toda a sua família foi batizada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Por isso que esses 3 eventos marcaram a vida do apóstolo Paulo. E Paulo pegou um carinho muito grande por aquela igreja. Temos ouvido falar aqui sobre aquela igreja, que aquela igreja, o que aquela igreja representava para Paulo. Aquela igreja é uma igreja de fé. Era uma igreja generosa, acudiu, socorreu Paulo em muitas necessidades. Era uma igreja que não saía da mente de Paulo, dos pensamentos de Paulo. Ele sempre dizia: eu lembro sempre de vocês, eu não esqueço jamais de vocês. Muito bem. Passaram-se 12 anos. Agora Paulo está preso em Roma. Paulo está preso em Roma. E ele escreve uma carta lá para Filipos. Ele escreve uma carta para aquela igreja lá em Filipos. E esta carta fica conhecida como a carta da alegria. É uma das cartas da prisão. Carta da alegria. Tudo isso que Paulo escreveu, o que tem a ver com a gente? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Meus irmãos, tem muito a ver comigo e com você. Tem muito a ver com a nossa igreja. Tem a ver com a nossa história. Tem a ver com a nossa missão. Tem a ver com a nossa vida cristã. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você fosse membro daquela igreja e tivesse recebendo nas suas mãos uma cópia daquela carta, e você estivesse lendo principalmente este trecho: estou convencido de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Paulo está dizendo. Se você lesse isso, qual que seria a sua reação? Sabe qual que seria a minha reação? Uau, Deus está trabalhando na minha vida, aleluia. Eu ficaria espantado, eu ficaria maravilhado, porque eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Deus começou algo em nós, meus irmãos. Deus começou algo em nós. Eu até poderia dizer que a obra que Deus começou em nós foi a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, foi a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Mas não, esta obra que Deus começou foi antes. Aliás, o fato de nós termos entregues as nossas vidas para Jesus já é parte desta obra que Ele começou em nós. Só o fato de você ter levantado a sua mão um dia, entregue sua vida para Jesus, isso já é parte da obra que Ele já começou na sua vida.
Porque o Espírito Santo é quem te convenceu, o Espírito Santo é quem nos convenceu dos nossos pecados. O Espírito Santo é quem nos convenceu da nossa necessidade de buscar a Deus. O Charles Spurgeon diz que a graça que não me muda, não me salva. Então Deus não apenas nos salva, Ele também muda a nossa vida. Ele também transforma o nosso caráter. Ele também muda o nosso comportamento. Ele nos liberta dos nossos vícios. Oh, meus irmãos, a obra de Deus na nossa vida é contínua e é gradativa. Imagina um atleta que está treinando para uma maratona. Ele não começa já logo de cara, correndo 42 quilômetros, de cara, de uma vez. É um treino diário. É um processo diário de treinamento. Todo dia. Perseverança, persistência, paciência. Até chegar 42 quilômetros para mais. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz comigo, com você. Cada etapa da nossa vida, cada obstáculo na nossa vida, cada desafio que nós enfrentamos, é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de crescimento. Eu queria propor uma reflexão para você. Você já olhou para trás e já percebeu o quanto Deus já fez na sua vida? Faça isso agora. Olha um pouquinho para trás. Olha para você agora, olha um pouquinho para trás. O quanto Deus já fez na sua vida? Já olhou para trás e viu o quanto Deus já te mudou? Quanto Deus já te mudou? O pavio curto que você era, o grosseiro que você era, o intolerante, o briguento. Como que você era? E hoje, Deus está mudando. Isso é gradativo, contínuo e gradativo. Deus está nos mudando. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Então Deus está trabalhando na nossa vida. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: pastor, estou feliz, estou contente porque eu encontrei uma amiga que fazia tanto tempo que eu não via ela. E nós ficamos conversando por horas. E no final da conversa, ela chegou para mim e disse assim: olha, você está mudada. E ela disse essa frase: quem te viu e quem te vê, hein? Alguém já disse isso para você alguma vez? Quem te viu e quem te vê, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Às vezes alguém diz assim: pastor, fulano, nessa altura do campeonato, não muda mais. Nessa altura do campeonato, fulano, não muda. Se não mudou até agora, não muda nunca mais. Não muda mais. Já falou isso também, né? Nós já falamos isso, né? Mas Paulo está dizendo assim: eu tenho certeza, estou convencido, estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu não sei, não te conheço profundamente, não sei muito da sua história, mas eu conheço Deus que pode mudar. Eu conheço Deus que pode transformar. Se você olhar alguém, vai dizer: meu Deus do céu, como que, se Deus transformou este, Ele pode transformar qualquer pessoa. Talvez você pode estar falando de você mesmo. Se Deus me mudou, Deus pode mudar qualquer pessoa. Olha como que eu era. Olha o estado que eu era. A graça que não me muda não me salva. Se não há uma transformação, então
nos preocupamos com a nossa salvação, de fato. Quem te viu e quem te vê, hein? Paulo usa a expressão boa obra. Boa obra, no original, no grego é ergon agaton, que traz a ideia de uma obra benéfica, que faz bem, traz a ideia de uma obra útil, que tem um proveito, que tem uma utilidade, ela é proveitosa. E por que ela é proveitosa? Aí nós vemos aqui a igreja, porque Deus quer me usar na igreja, no povo de Deus, no meio do povo de Deus, para edificação, para abençoar. E no mundo, e a igreja é uma obra missionária, a igreja é uma agência missionária, é uma agência no mundo, para a transformação da sociedade, para a transformação do mundo. E eu trouxe esse texto bíblico, Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que está acontecendo aqui? É uma mudança, troca de senhorio. Antes eu estava debaixo do domínio das trevas. Eu era servo, eu era escravo. Quem era o meu senhor? Era Satanás. Talvez o mundo. Talvez eu mesmo. Eu era escravo de mim mesmo, do mundo e de Satanás. Mas Ele me transportou para o reino do seu Filho amado. Mudança de senhorio. Agora então, meus irmãos, o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale muito a pena servir a esse Senhor. A igreja não é apenas um lugar. A igreja não é apenas um lugar. Mas ela é um corpo vivo. É um organismo vivo. Cris, Carla, as professoras, façam um teste. Jennifer, peçam para as nossas crianças, façam um desenho da nossa igreja. O que eles vão desenhar? Uma casinha com, não sei o que, uma cruzinha assim. O que a gente aprende que é igreja? Uma criança já bem nova, acho que tinha uns 5, 6 aninhos, ela entendeu isso. O desenho que ela trouxe foi um monte de bonequinho. Falei, essa aqui é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Aqui é o papai, mamãe, aqui é o pastor, essa aqui é a esposa do pastor, essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. A igreja é um corpo vivo. E eu e você fazemos parte desse corpo. Cada um tem um papel importante neste corpo a desempenhar. A nossa história com Jesus é a nossa história com a igreja. Eu não consigo desvincular, eu não consigo separar a nossa vida com Cristo da nossa vida com a igreja. A nossa vida com Cristo ela faz parte da nossa vida com a igreja. E aí, quando eu penso nessa trajetória, quando eu penso na nossa história como parte da igreja, quando eu penso na nossa trajetória, desde quando nós chegamos aqui na igreja, eu penso numa passagem do Antigo Testamento, lá em Êxodo 21, de 5 a 6, vocês vão entender. Pelo menos para mim faz muito sentido. Estávamos falando de senhorio, de troca de senhorio. Quando nós encontramos a Cristo, vocês vão entender. Mas o escravo
Mas se o escravo declarar: eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher, e amo os meus filhos, e não quero sair daqui livre, o Senhor o levará perante Deus, alguma tradução diz perante os juízes, levá-lo-á à porta ou ao batente, furar-lhe-á a orelha com uma sovelha, e ele será seu escravo para toda a vida. Nós somos os servos da orelha furada. Nós somos os servos da orelha furada. Vou explicar o contexto. A lei determinava que um escravo hebreu tinha que servir, tinha que trabalhar por 6 anos para o seu senhor, para o seu dono. No 7º ano, o seu dono, o seu senhor, teria que oferecer o direito dele ser libertado. No 7º ano, ele teria que receber o direito de ser libertado. Ir embora. Vai embora. Está livre. Está liberto. Vai embora. Pode ir embora. Mas havia uma situação. Havia uma situação em que o escravo poderia livremente optar por continuar servindo o seu senhor. Ele poderia optar por continuar. Não, eu não quero ir embora. E ele teria que fazer uma declaração. Chegar diante do juiz e declarar: eu amo o meu Senhor. Eu amo a minha esposa, a minha mulher. Eu amo os meus filhos. Eu casei aqui, eu fui batizado aqui. Meus filhos cresceram aqui. Nós temos uma história aqui. Eu amo. Eu não quero ir embora, quero continuar. Quero continuar servindo o meu Senhor. A gente vê esses filmes de escravo, né? Sendo chicoteado, não sei o quê. Mas em Israel não é esse contexto. Israel não é esse contexto. E aí então o dono levava o escravo então declarando que queria continuar servindo diante do juiz e diante de Deus. E aí então colocava a orelha na porta, no umbral da porta, e com uma sovelha, furava a orelha do escravo. E aquilo era uma marca, aquilo era um sinal de que ele livremente desejava continuar servindo o seu Senhor. Ele agora é um escravo, é um servo por opção. Agora ele é um servo por amor, porque ele declarou o seu amor ao seu Senhor, declarou o seu amor à sua família. E não é assim com a gente? Não é assim na igreja? Nós podemos ir embora a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode ir embora a qualquer hora. Pode ir embora a qualquer momento. Nós já conhecemos Jesus. Nós já fomos libertos. Bom, podemos ir embora a qualquer hora. Mas nós preferimos continuar. Mas nós preferimos ficar. Não quero outra vida que não seja servir a Deus. Eu não me vejo em outra vida a não ser essa que eu tenho de estar com os irmãos. Eu não vejo não me vejo em outra vida sem estar com os irmãos, servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Eu quero continuar.
estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até quando? O dia de Cristo Jesus. A cada dia, a cada instante, a gente vai aprendendo. Tem umas arestas para Deus reparar. Tem umas farpas, tem umas coisas em mim que Deus precisa reparar, que Deus precisa acertar. Tem uns cantinhos vivos. Sabe aquele cantinho vivo que você passa, esbarrou, machuca. Tem cantinhos vivos em mim que ainda machucam. Que Deus há de reparar. Que Deus há de trabalhar. Então agora que a gente entende que nós, a obra que Deus está trabalhando em nós e em nossa igreja, a gente vê sobre a missão que Deus nos deu. E eu só vou falar algo sobre a nossa missão, porque ela a cada dia ela é moldada em nós. A cada dia Deus vai imprimindo em nós aquilo que nós podemos ser úteis, naquilo que nós podemos ser úteis no reino de Deus, na obra de Deus, no corpo de Cristo, no meio da igreja, a cada dia. Mas eu só quero terminar então com mais uma frase do Charles Spurgeon. Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso significa que todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Ser a luz de Cristo neste mundo. Amém? Que Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Minha igreja, minha história, minha missão. Como temos entendido igreja? Temos compreendido de fato o que é igreja, o que é ser igreja? Igrejas são vidas, é um organismo vivo, em movimento, trabalhando para Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Eu imagino, só para terminar, imagino que aquela moça lá em Filipos, que era possuída por espírito de adivinhação, quando ela saía gritando: esses aí são servos do Deus Altíssimo. Eu imagino que ela dizia dentro dela: eu gostaria de mudar o meu senhorio, porque eu estou sendo escravizada pelo inimigo, pelo maligno. Eu queria ser como esses homens, servos do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos. Que Deus abençoe você de uma maneira especial. Que você saia hoje aqui, nesta manhã, com esta palavra, com esta mensagem, minha história, minha igreja, minha missão. Deus está fazendo uma obra na minha vida, na minha casa, na minha família, através de mim. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele não parou de trabalhar na sua vida. Se ainda nós temos alguma coisa, algumas arestas a serem reparadas, saiba, esta obra ainda não foi concluída. Ela só será concluída naquele grande dia, no dia de Cristo Jesus. Amém? Alguém diz assim: no fim tudo dá certo. Se não deu ainda, é porque ainda não chegou o fim. Só um quebra-gelo para você. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu queria orar. Posso orar, pastor? Eu queria te desafiar, se você gostaria de ver esta obra
e perceber esta obra sendo realizada na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento. A igreja é um corpo vivo. Deus trabalha no meio da igreja. Nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, o Senhor falando ao nosso coração, e eu tenho certeza, estou certo, que a obra que o Senhor começou na minha vida há de completá-la. A obra que o Senhor começou na vida deste meu irmão, desta minha irmã, o Senhor há de concluí-la. A cada dia, a cada momento, que nós possamos abrir o nosso coração, assim como Lídia abriu o coração para entender o Teu propósito, o Teu Evangelho, e aceitar e abraçar a obra do Senhor na vida dela. Que possamos também a cada dia abrir o nosso coração e deixar que o Senhor vá transformando dia após dia, momento após momento, situação após situação, as nossas vidas, Pai. Nós pedimos: cuida de nós, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, supra as necessidades, que possamos ser transformados e ver essa transformação, que é para a glória do nome de Jesus, porque nós levamos o doce e bom nome de Jesus, por onde quer que andamos, por onde quer que vamos. Assim oramos, Pai. Queremos ver a obra do Senhor na nossa casa. Queremos ver a Tua obra sendo realizada dia após dia na nossa família, meu Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor começou esta obra. Em nome de Jesus oramos. Amém.